Aliás, eu esperava um pouco mais de variação tática dessa seleção. Eu tenho visto muito pouco, assim. Hoje, por exemplo, a gente tava falando aqui, sai Gabriel Jesus, entra Pedro. Sai o Antony, entra o Rafinha, sabe? Não tem tudo a 6 por meia dúzia, né? Por meia dúzia. Não tem aquela coisa, tipo assim, eu vou vou fechar o tirar meio um volante aqui, e pôr um ponta direita. Tá vou tirar, sei lá, em vez de tirar o Rodrigo, sei lá, vou tirar o Jesus e vou deixar o Rodrigo de falso 9 e vou preencher o meio de campo pra ganhar o meio de campo e ganhar mais em posição. Exato. Não tem. As substituições do Tite hoje, elas são todas 6 por meia dúzia, a não ser que ela tem que improvisar alguém. Vocês não acham que o Tite tentou fazer isso um pouco quando ele colocou o Fred no lugar do Neymar? Porque aí, sei lá, você troca a característica do jogador. Fred no lugar do Neymar. Ele colocou o Fred no lugar do Neymar no segundo jogo, né? E aí ele avançou o Paquetá. Porque aí ele, sei lá, preenche mais o meio campo, dá mais pegada, muda a característica do time. Eu acho tentou, mas o desenho tático não muda. Porque você simplesmente, o que você faz ali? Você coloca o Fred na vaga que era do Paquetá e avança o Paquetá. Você só mudou peça. Você não mudou taticamente o time. E a característica do jogador. Você não mudou. Os 3 atacantes continuaram lá, os pontos continuaram lá, os laterais, a linha de 4 continuou lá. A gente tá falando de questões táticas, de desenho, né? De variar taticamente o time. Eu senti muita falta Não disso, houve cara. variação. Não tem, por exemplo, um cara que possa entrar no lugar de um ponta ali pra fazer um 4-4-2. Não tem um coisa. jogador. Então, eu teria esse cara, no Real Madrid, o Valverde é esse cara, que quando o Ancelotti Polivalente. precisa... Nesse elenco é o Everton Ribeiro, né? Então, o Everton Ribeiro pode entrar no lugar de um ponta pra fazer o Mas meio. ele foi usado assim no Não. Hoje, que ele poderia ser testado assim... Ele foi testado como meia. centralizado. É isso, que não é onde ele joga no Flamengo. Exatamente. É a posição que ele joga ali, o Arrascaeta. E não foi mal, cara, o Everton Ribeiro. Não, mas não foi bem mas também. não mudou o preço do Não foi bem dólar. também, entendeu? O que ele fez? Mas de repente era um cara que podia, sei lá, ter mais oportunidade entrando ali no segundo Pra mim, ele tempo. não seria nem ser convocado, ele não teria nem sido convocado se o Coutinho tivesse isso é machucado. Ali era o Coutinho. Isso A gente perdeu um cara interessante, inclusive, pra entrar ali. perdeu. Que é um Entendeu? cara que tem essa característica mais de meio armador clássico, que não né? tava bem, é verdade, mas em Copa do Mundo, a mão do Tite poderia ter... Eu queria ter visto o Jesus jogando na direita, onde ele vai muito bem. É um cara que, pra mim, tem jogada de linha de fundo, tem força pra chegar na linha de fundo. Sabe o que parece? Algo que eu sinto falta vendo a seleção jogar. Eu vi até um comentário aqui, agora eu não vou lembrar, que o Brasil não tem jogada de linha de fundo, cara. É todo mundo Os cortando pra laterais, dentro. os laterais. O Tite tem esses laterais construtores que fecham e os pontas alargam o campo pra alargar a defesa Mas os laterais adversária. não passam. Mas não tem uma jogada que é o beabá do futebol. O ponta Overlap. pega a bola, o lateral puxa, Overlap, atrai a marcação, overlap. o ponta toca, o lateral cruza e vem alguém de frente. Cara, a jogada básica do futebol que sempre deu certo e A sempre vai França dar. faz isso toda hora. E sai Com gol. o Léo... Como é que é o nome do lateral? Theo Hernandes. Theo Hernandes, do Paracundê também. isso toda hora. Cara, Toda hora. Contra a Austrália foram 3 gols no fim, velho. Mas o Brasil não tem laterais Brasil não com essa tem característica jogada. de entrar linha de fundo. Tudo bem, cara. Não, mas Mas peraí. aí é uma questão do técnico No dia que também. o Danilo não souber cruzar uma bola, o Alexandre, peraí, é questão de... O próprio Daniel, cara. De estilo de jogo mesmo. O próprio Ah. Daniel Ele não chegou, prefere, ele fala assim, o Tite prefere deixar Jogar esses com os laterais mais atrás. para não sofrer contra-ataque e decidir com os pontas no mano a mano. Ah. Ele cria situações para colocar os pontas em mano Em a ação, mano né? contra os adversários, entendeu? Só que o isso que ele facilita faz? Ele muito. preenche a área com os volantes. É isso que ele faz. É o estilo de jogo que ele escolheu para conter, para sempre quando sofrer um contra-ataque, não ter inferioridade numérica. É um jeito de jogar. Mas isso não é muito fácil do adversário marcar, como a gente viu a Sérvia marcando o Vini Mas eu e acho o que- Rafinha. Toda hora que pegavam tinha um na sobra. E contra a Suíça a mesma coisa. Hoje, mano, É fácil, muita jogada é fácil assim. de marcar, cara, quando você tem, por exemplo, a Suíça, que você não tem o Neymar. Agora você tem o Neymar, que o Gabriel falou, você tem um na sobra sempre em cima do Neymar. E aí vai sobrar espaço Ah, mano a mas mano. a linha de Mas 4 da defesa tá armada. mas você É o pode- meio de campo mas você que vai pode pegar o Neymar. perceber, perceba a diferença do primeiro jogo e pro segundo. Suíça e Sérvia marcavam parecido. Uhum. Perceba a diferença de espaço que o Vinícius Júnior teve no primeiro jogo pro segundo. Com sem o Neymar. O primeiro jogo teve mais espaço. Muito mais que o Neymar lá, que atrai mais a marcação. Então, assim, tem essa, né? E outra. Ah, mas a variação tática da seleção vai ser só o Neymar. Tudo bem, não é só Mas o não Neymar. é só o mas, Neymar. Porra, não é... tem mais nada. O técnico não vai tirar mais nenhum coelho ali, não vai fazer mais nada. Mas, cara, a gente defende Acho pouco. tanto. A gente defende tanto a questão defensiva do Brasil. Ela passa por essas questões. O Brasil é tão bom defensivamente e sólido
como é por conta justamente dessas decisões. Os laterais não subirem. Exato, cara. É verdade. É isso, entendeu? Então a gente são vai- questão de escolha. O Brasil tem um time pragmático. Então, a gente- Agora, eu acho que isso varia muito de adversário para adversário. É, Você então. enfrentar a Argentina na Exato. semifinal é uma coisa. É isso que eu ia falar. Hoje você enfrenta os Camarões lá, dá pra o Daniel Alves subir um pouquinho mais. Dá. A questão É, é, é e outra, isso que eu- também, isso que eu tô também tem falando. uma questão de circunstância de jogo. Não dá pra você estar perdendo de 1-0 pra Argentina aos 75 minutos e o Alexandre não soltar. passar. Ah. Porque precisamos conter o contra-ataque. Pau no cu Foda-se do o contra-ataque. exato. Não. Entendeu? Aí você tem que fazer uma coisa diferente. É isso que eu espero do Tite. Que ele tenha repertório para momentos de dificuldade. 2018 Porque não o Brasil, nesse ciclo, teve pouquíssimos momentos de dificuldade. A gente viu o Brasil ganhar Copas do Mundo depois que ele estava vacinado de momentos de dificuldade e eliminatórias. 2002 quase não classificou campeão do mundo. 94 quase não classificou campeão do mundo. Por quê? Porque o Brasil estava testado, cara. Estava É. testado diante da dificuldade. Essa seleção de 2000 a 2018, o Brasil nadou nas eliminatórias. Empolgou até. E empolgou. E aí, primeiro momento de dificuldade contra a. Costa Rica. Contra a Bélgica. Contra a Bélgica, você toma aquele gol do Fernandinho, o time debulha, tanto toma um segundo gol besta. Ah, Entendeu? E aí, depois do segundo tempo, daí o Tite reuniu os caras no vestiário, melhor o time. O Brasil teve até chance de empatar, jogou bem, é verdade, tal, não empatou por um detalhe. Mas o time sucumbiu ao E porque primeiro o gol. juiz não deu um pênalti. Exato. No Jesus. Mas teve ali entre o intervalo do primeiro gol da Bélgica pro segundo, o time sentiu. Por quê? Porque era um time que não era testado É, no é momento de verdade. dificuldade. Então, certeza. assim, se a gente não tiver muito bem defensivamente de medo e disso. tomar um gol, Eu cara, tenho medo disso. pode assim, como que essa seleção vai se portar? E mais, não é só a seleção emocionalmente, porque esses caras estão acostumados com jogos grandes, com questões de dificuldade, mas como o Tite prepara pro segundo tempo, ele vai fazer o quê? Igual o Diniz faz, meter o Pedro lá e é tática e bola na área e ver o que acontece, como defende o Milton Neves? É isso que ele preparou? Exato, essa Essa é a minha dúvida. Como aliás, vamos combinar, cara. Essa estratégia de jogar com centroavantão clássico hoje não deu certo. Do Pedro Não, enfiar o lá. Pedro- O centroavante mas do como, Brasil mano? nunca dá certo. O único que jogou ali que tá dando certo é o Richarlison. Me fala É isso. uma jogada É que isso. o Brasil Porque preparou também- pro Pedro. Não teve. Não teve uma passagem de linha Mas de eu acho fundo, que uma isso também tabela, não é, teve isso uma também é jogada pro responsabilidade do cara. centroavante. O centroavante precisa criar a situação, sabe? Ele Centroavante precisa criar pra ele? Ele tem que se movimentar, tem que deslocar o zagueiro, tem que eu buscar o jogo. acho que o Gabriel tá certo. Eu acho que eu o acho- centroavante não pode esperar eu- jogadas brilhantes perfeito, no ponto. Mas né, não teve bicho? nenhuma jogada que chegou pro Pedro. Inclusive, Não teve. Não, Mas eu acho teve uma que o Pedro limpa, o zagueiro vai pra longe e o Pedro chuta de forma tosquíssima. domina assim, cara. mal, conduz mal, executa mal. Faz tudo mal na jogada. Mas assim, vamos combinar também, não vamos crucificar o Pedro. Não, nem nada. pelo amor A de questão é a Deus. seguinte, o Pedro não é o cara que vai mudar a seleção. Não é. Essa situação que o Rodolfo falou. Vamos falar sério agora. O Brasil, bicho, pegou o Japão, pegou Coreia do Sul, pegou Croácia. É Isso uma que eu coisa. queria falar. A gente tá na semifinal e É, a gente tá debatendo... Vamos lá. Mesmo que a gente Mas não é verdade, esteja, a gente tá na semifinal. mesmo que a gente, sei lá, aconteça uma tragédia nacional, um terremoto em Brasília, Brasil foi eliminado pelo Japão, sei lá, é discutir o sexo dos anjos, né, cara? É outra coisa. Assim. Vamos falar de coisa séria, assim. Pegou a Argentina na semifinal, porra. Pegou lá os caras Aí é jogo e grande. tomou um gol do Messi. 1-0 Argentina. Puta, aí é... 1-0. A Argentina tem jogador que desequilibra jogo sozinho, assim. O Enzo Fernandes, né, que fez o gol lá, De Maria, pô. Di Maria, Messi. Tem jogador bom. cara. Esse centroavante, camisa 9, Álvares. o Álvares, é muito bom jogador. Vamos- Pôs o Lautaro no banco. Então, É mais jogador que o aí Lautaro. a gente agora estamos falando de gente grande e tal. Pegou os caras, beleza. 1-0 Argentina. Um esquema Mas a que não defesa eu acho que a funciona. gente deita. Tal, A tem defesa todos os deles eu acho que a gente deita. Mas isso que o Rodolfo falou. A gente tomou 1-0 da Argentina. Cara, complica um pouco o jogo. Essa alternativa de botar o Pedro lá não é uma. Definitivamente. Eu acho que é no desespero. A gente não tem muita variação tática. Não tem como, tipo, entrar um cara que muda a estratégia do time, que muda o jeito do time jogar. Você vai trocar ali, sei lá, um ponta por outro. Você vai trocar o Neymar pelo Rodrigo. Então, acho que essas questões estão aparecendo aqui sutilmente, sabe? Tipo, não ter variação tática, não ter sei lá, de repente um cara que pode entrar de centroavante lá, tipo um Pedro que chama a responsa e garante, um outro tipo de jogo. Não, mas eu acho que Um nesse pouco. cenário aí o 9 é o Richarlison. Ele continua em campo, não troca.
Eu acho que o Tite pode, por exemplo, colocar o Rodrigo na ponta, com o Neymar no meio e abrir mão do Militão que segura muito pra colocar o Daniel Alves. Pra cruzar a bola. O Daniel Alves é um excelente cruzador e tal. E por isso que eu fiquei incomodado de não ver uma jogada de linha de fundo hoje. Você vê, né, cara? Ó, os caras falam mal, mas na hora H os caras estão depositando esperança no batuqueiro. Não é esperança, pô. E outra, no maior momento de desespero, ele fez tudo isso, não saiu o gol, tira o Paquetá e mete o Pedro. Mas você tem um cara mais na área lá, porque tem, mas é isso, tipo, é a velha tática do futebol brasileiro. 20 minutos se deu mal, se deu mal, chuvera. Começa do meio campo ali, do Casimiro, o Bruno Guimarães, ali da intermediária, chuveirão, velho. Você vê, ó, vamos pegar. A gente viu a Espanha super elogiada pelo Gabriel como um futebol muito moderno e tal, na primeira rodada e tal, não sei o quê. Não, a Espanha foi o seguinte, você viu os caras contra o Japão. Jogo lá, lembra aquele jogo do Inter, que o Inter ganhou na Libertadores com gol de bicicleta? Escambau. Do Miguel Ramírez. Lá. Cara, mandei no WhatsApp assim, segura o Inter, cara, acabou, campeão da Libertadores, campeão mundial, se prepara Liverpool, já era. Viu? E é isso, minha relação com a Espanha foi a mesma coisa, os caras metendo quanto? 5x0? 7x0. 7x0. Cara, gol atrás de gol, Costa Rica não vem na bola. Eu falei, bicho, segurei. Cara, e aí você vê contra o Japão. Não, você vê contra o Japão. O Japão bem fechadinho, bonitinho. O que os caras estavam fazendo? Chuveiro, morado, velho. Só chuveiro, cara. Então, assim. E outra, o Japão foi a única seleção que proporcionou um jogo que a Espanha odeia, que é aquela marcação lá em cima, pressionando a saída de bola, fazendo eles estourarem pra frente. E mais do que isso, vocês falaram assim... E eu acho que o Brasil faz isso muito bem. Falei agora dos chuveiros da Espanha. A Alemanha, dificuldade contra a Espanha, faz o quê? Mete o trombador lá. Cara, existem umas coisas, umas questões que são meio milenares do futebol, assim. De repente, 1x0 argentino, o Pedro empata o jogo e bate um pênalti decisivo. Cara, como que o Brasil ganhou aquela Copa América que todo mundo vive postando no Instagram, no TikTok e outras redes com o Adriano? Tinha o Adriano e o Luiz Fabiano na área. O Galvão pode até empatar. Bicão do Diego pra área, a bola sobra no Didi. Tal qual o gol do Flamengo na Libertadores, né? Exato. Não, cara, exato. Copa do Mundo. Que muita gente valoriza e o Flamengo ganhou no Bumba Meu Boi aquela final da Libertadores.